Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 4. Bons estudos! Emergência exige atendimento rápido e pessoal especializado. Atendimento rápido e pessoal especializado também são necessários na empresa quando acontecem panes no maquinário de produção. Nessa hora, quem entra em ação é a equipe de manutenção corretiva. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor essa atividade e também vai ver como cada passo do atendimento é registrado. Nesta teleaula você vai saber como uma equipe de manutenção corretiva é chamada para atender uma emergência. Vai ver quando a prevenção é essencial e quando é dispensável e aprender a importância do registro do atendimento. Uma máquina parada pode significar o comprometimento de toda a produção. É o caso de uma emergência que deve ser atendida imediatamente. Dependendo da empresa, uma emergência sequer pode acontecer. Certas empresas, como as companhias aéreas, não podem correr o risco de uma emergência. As equipes de manutenção dessas empresas têm que desenvolver um trabalho preventivo que elimine ao máximo os riscos de acontecer alguma emergência. Mas também há o inverso, quer dizer, casos em que, dependendo do equipamento, vale mais a pena nem prevenir e deixar a emergência acontecer. Você quer ver? Essa correia aqui não vai durar muito tempo, não. A correia nova está aqui, prontinha para ser colocada. Só que não vale a pena substituir a correia agora, não. Como eu não tenho uma produção contínua, vale mais a pena deixar a fresadora funcionando com a correia antiga, até que ela arrebente de vez. Às vezes, é melhor agir assim. É mais econômico deixar a emergência acontecer. Como você está vendo, a manutenção ela depende de diversos fatores e varia de empresa para empresa, de equipamento para equipamento. O importante é que você tenha sempre uma equipe de manutenção pronta para entrar em ação. Esta é uma grande indústria montadora, com perto de 1.200 máquinas. Para garantir a continuidade de sua produção, é indispensável manter uma boa equipe de manutenção. E nós estamos aqui com um dos responsáveis por essa equipe. Devair, conta pra gente, quantos profissionais tem essa equipe? Bom, nós aqui nessa divisão temos mais de 70 profissionais mantenedores. Existe uma base, que é o centro da equipe, e vários grupos menores que estão em postos como este aqui, distribuídos pela fábrica. Esses postos ficam junto às células de produção e normalmente tem um ou mais mecânicos com conhecimentos de hidráulica e um eletricista. Bom, a função desses postos é permitir um atendimento mais rápido no caso da manutenção corretiva. Quantos casos são atendidos em média? A equipe toda chega a atender uma média de 40 chamadas de manutenção corretiva por dia. O tamanho de uma equipe de manutenção depende basicamente do número de máquinas envolvidas na linha de produção. E é claro que os mantenedores não ficam parados esperando uma emergência acontecer. Quando não há emergência, a equipe tem muito trabalho, executando serviços de montagem e manutenção preventiva, entre outras atividades. E existe uma coisa que ajuda muito na prevenção de emergências: a documentação e o registro dos atendimentos. Ih, parou, Caio. E agora, hein? Emergência, vai lá chamar a equipe de manutenção. Calma aí, Tito. A gente nem deu uma olhadinha pra ver se a gente mesmo pode arrumar. Que isso, Caio? Você quer brincar com a manutenção? Vai chamar já a equipe, cara, enquanto eu preparo o documento de solicitação. Tá certo. A equipe deve ser chamada imediatamente. E para que tudo fique registrado para fazer as estatísticas, esse documento é muito importante. Vamos lá? O equipamento torno da sessão de treinamento parou às 10 horas do dia 18 de novembro.
Se o equipamento estragar, a manutenção conserta imediatamente. É assim que deve ser. Mas para que seja assim, primeiro o mecânico tem que atender ao chamado, ir no local verificar o que a equipe deve fazer. Para isso, ele tem que preencher uma ficha de execução, como essa. Todos os dados sobre a emergência a ser atendida constam da ficha. E alguns campos são muito importantes, como natureza da avaria. É a identificação do problema da máquina que é informado por códigos numéricos já determinados. Também é essencial a definição da causa da avaria, que igualmente pode ser identificada por códigos numéricos. Uma vez feito o conserto da máquina e superada a emergência, o equipamento é liberado para produção e um relatório é enviado para o setor de engenharia de manutenção. Qual é a função desse relatório? Bom, o principal é o controle preventivo. Além disso, o analista pode e deve sugerir algum tipo de providência ou modificações no projeto da máquina para que o tipo de avaria que causou a emergência não se repita. Por que essas sugestões? Bom, acidentes acontecem e erros de projeto ou fabricação também. Alguns são milionariamente famosos. Você já ouviu falar no telescópio Hubble, por exemplo? Vale a pena a gente abrir nosso arquivo para lembrar. O Hubble é um telescópio espacial lançado em 1990 pelos Estados Unidos para captar imagens de galáxias e estrelas. É capaz de focalizar um vagalume a 16 mil quilômetros de distância e custou $1,5 bilhão. Quando o Hubble já estava em órbita a 613 quilômetros acima da Terra, os técnicos descobriram que o seu espelho principal tinha um defeito de curvatura e, portanto, prejudicava o foco das imagens. Aí eles tiveram que mandar uma equipe de manutenção corretiva numa missão milionária. Em 1993, um ônibus espacial foi lançado, levando uma equipe para fazer a manutenção corretiva do telescópio. Ó, eu aposto que o conserto do nosso torno não ficou tão caro quanto o do Hubble. Só não sei se o defeito também era de fabricação, né? Dá uma olhada, Caio. Eu consegui aqui a cópia do relatório do conserto dessa máquina. Com uma beleza, hein? Qual que era o problema, Tito? Dá uma olhada, tá aqui, ó. Natureza da avaria. Desgaste nos rolamentos do eixo. Como é que isso foi acontecer? Ele também tá aqui, ó. Causa da avaria, falta de lubrificação, Caio. Quer dizer, então, que para evitar novamente o desgaste dos rolamentos do eixo, é só cuidar da lubrificação? Pô, se depender disso, não vai acontecer de novo. É claro. Para evitar a avaria, é só eliminar a causa do problema. Saber a causa que provocou um problema de determinada natureza. Isso é importantíssimo e deve ser analisado e documentado. Porque toda emergência tem uma causa. E é eliminando-se a causa que a gente consegue evitar que essa emergência aconteça novamente. Toda empresa que tem uma equipe de manutenção corretiva documenta suas atividades. O que varia é o modelo do relatório, porque não existe uma norma específica para isso. Norma de documentação de manutenção corretiva não existe. O que existe é uma exigência comum para todas as equipes de todas as empresas. A alta qualificação dos profissionais que vão atender as emergências. Por que isso, Odevair? Porque essas equipes são responsáveis pelo atendimento emergencial de um patrimônio fundamental da empresa, que é o seu equipamento de produção. E qual é o treinamento requerido para um integrante da equipe de manutenção corretiva? Ele tem que ter uma formação técnica anterior sólida e ainda passar por um treinamento especializado de 1 ano. É importante que seja constantemente atualizado para acompanhar a evolução da tecnologia empregada nas máquinas. Hoje, um eletricista deve ter treinamento também em eletrônica, por exemplo. E o que pode ajudar na melhor qualificação desses profissionais? Um treinamento dirigido às necessidades do atendimento. Quer dizer, que qualifique o profissional para solucionar os problemas nas áreas mais críticas da linha de produção. Uma das formas de identificar as áreas mais críticas da linha de produção, quer dizer, as áreas mais sujeitas a apresentarem problemas, são as estatísticas das emergências. As estatísticas são importantes no planejamento das equipes de manutenção, na elaboração do histórico da máquina, identificação de pontos críticos e de treinamentos especializados requeridos.
Ô louco, hein, Tito? Pra que tanto papel? Largou a profissão de mecânico e vai virar burocrata. Que isso, Caio. Essa papelada aqui é muito importante no nosso trabalho. Ó, dá uma olhada. Aqui tá toda a documentação de atendimento de emergência do nosso torno. Peraí, agora eu não entendi. O que é que tem aí de tão importante? Essas informações fazem parte do histórico da nossa máquina e poderão auxiliar na solução e na prevenção de surpresas e de emergências futuras. É mesmo, né? Bom, se eu perdi alguma coisa, o melhor mesmo é fazer uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a manutenção corretiva deve atender às emergências que ameaçam a produção de uma empresa. Viu que as empresas mantêm equipes de atendimento de emergência dimensionadas em função do número de máquinas que utiliza. E que postos de manutenção, distribuídos junto às células de produção, são compostos por mecânicos com conhecimentos de hidráulica e um eletricista. Aprendeu a importância de se identificar a natureza e a causa de cada problema, para evitar a repetição da emergência. E viu que todo o atendimento é documentado detalhadamente para permitir sua análise e o planejamento da manutenção preventiva. Manutenção preventiva. É esse o assunto da nossa próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.